Os ensinamentos aqui são variados. Esta é a primeira afirmação do episódio número 12, capítulo 12, a palavra de Monteiro, no livro Os Mensageiros, nessa sequência de estudos que fazemos às terças-feiras, eu e Américo Sucena. Nossa saudação a você, sempre com a nossa alegria, com a nossa gratidão. Estamos diante de um capítulo, assim como todos os outros, importante, capítulo que nos traduz muita orientação. Inclusive aqui com uma entrevista com a ministra veneranda, não é, Américo? Teve uma pequena entrevista que um espírito resolveu, que aliás vai ser o nosso personagem de hoje, que é o Monteiro, né? Ele fez uma solicitação à ministra, mas acho que é mais para o fim do capítulo. Eu iniciei aqui o nosso estudo fazendo uma afirmação que Belarmino, tomando a palavra, e André Luiz usa essa afirmação de Belarmino, como se lembram, nós estudamos no capítulo passado a experiência de Belarmino. E agora é ele que toma a palavra. Os ensinamentos aqui são variados. E é o que a gente tem notado mesmo nos estudos, releituras e comentários dos preciosos capítulos do livro Os Mensageiros. E continuou o nosso Belarmino. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de Mensageiros. E as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens, diz o nosso personagem Belarmino. Mas explicou. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. E aí acrescentou o próprio Monteiro ali participando do diálogo. Sim, experiência não me falta. Todavia, também andei às tontas nas semeaduras terrestres. E aí, Américo, tem uma frase dita aí pelo próprio Monteiro, nosso personagem de hoje, que você vai incluir para comentar, por favor. Sem dúvida, a frase é importante e traduz exatamente uma preocupação com aqueles que vão encarnar e estão encarnados como nós. Não? A frase é a seguinte: é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. Ele segue frase à frente, mas já deu para entender um pouquinho o que ele quis dizer. Mas ele diz que as exigências dos sentidos, ele está falando dos sentidos, né? Aquilo que nos toca em particular, né? As imagens, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente come, aquilo que a gente toca, né? A gente fica tão envolvido com os sentidos no mundo que é muito difícil escapar a essa tal influência. Mas não é impossível, alguns escapam, né? Então, é questão de talvez a gente treinar mais e conhecer mais a doutrina espírita, porque me parece que o Monteiro descuidou desse conhecimento com mais detalhe da doutrina. Pois é, o que também causou aí uma curiosidade didática, interessada em aprender, do próprio personagem principal do livro, o autor do livro, André Luiz. Mas como, né? Indagou André, interessado em ampliar os seus conhecimentos. E aí a resposta do Monteiro vem exatamente na direção que o Américo trouxe em seu comentário. A multiplicidade dos fenômenos e as singularidades mediúnicas, essa expressão, ela é muito importante no contexto geral. Multiplicidade de fenômenos, são muitos realmente, e cada um com a sua singularidade própria na mediunidade, reservam muitas surpresas a qualquer doutrinador. E aqueles que se entregam à tarefa do esclarecimento aos espíritos sabem o que significa a amplidão desta particularidade tão ampla. Então, quando encontramos aí um esclarecedor que seja dominado por essa potente influência externa, o perigo se torna muito maior, porque nós temos uma tendência, Américo, isso é próprio de todos nós, de um certo vício intelectual em determinada direção. E foi o que aconteceu com Monteiro.
Foi o que aconteceu. De certa forma, ele disse aqui na frase, logo depois, um pouquinho antes de citarmos a frase, você citou isso aí, ele tinha a impressão que o Espiritismo tinha chegado prematuramente ao caminho dos homens. Isso. Não é prematuro, Jesus sabe o que faz, Jesus já fez o seu processo evolutivo em outro período, em outras humanidades, e sabe exatamente como é que é o desenrolar do alfa ao ômega dos espíritos. Por isso que ele é um co-criador e administra o planeta Terra. Então, ele sabe a hora certa de as coisas começarem. É que quem se tornou espírita muito no começo, praticamente só tinha as obras de Kardec. Depois vieram os colaboradores de Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delanne. E, mais recentemente, nós somos muito beneficiados com a obra de Francisco Cândido Xavier, que destrinchou os textos evangélicos em miúdos. Ele fez um verdadeiro varejo das lições de Jesus, que são sínteses fantásticas. Então, se a gente pega um livro da obra de André Luiz, por exemplo, como Sinal Verde ou Agenda Cristã, tem tanto detalhe para a gente corrigir, tanto alerta, exatamente para a gente não sofrer a tal da influência do meio. E certamente o Monteiro não teve esse acesso, porque esse livro é de 44 e a obra de Chico estava começando, né? Então não tinha muita coisa. Agora, nós não podemos reclamar, porque hoje o Espiritismo está bem mais, com muito mais informações a respeito da vida espiritual, da preparação de reencarnação. Por exemplo, esses casos de falência na mediunidade não existiam na época do Monteiro, então o alerta não podia ser dado. O Kardec faz alguns alertas quanto ao uso indiscriminado e sem preparo teórico da mediunidade. Ele faz esse alerta, mas hoje a gente tem muito mais alertas do que se tinha só com a obra de Kardec, né? Pois é, são comentários muito pertinentes esses. E os nossos personagens aqui, o Monteiro também vai dizer a André que ele partiu de nosso lar também com a missão de trabalhar nas hostes espíritas, praticamente junto com o Bellarmino. Eles pertenciam ao mesmo grupo e partiram praticamente juntos. E foram também o nosso Monteiro, junto com o Bellarmino, que fracassou, como conhecemos na experiência anterior. Na verdade, o nosso Monteiro também foi para colaborar na iluminação dos encarnados e dos desencarnados. Daí ele se referir que o serviço era imenso. Então, o nosso Monteiro, traduzindo-se na sua experiência, também recebeu preparo para ir ao planeta, colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. E o serviço era imenso. E eles praticamente foram juntos, ele, Monteiro, e o nosso Bellarmino. E o Bellarmino, conforme o próprio Monteiro diz, pode dar testemunho, quanto afirma ele, partimos quase juntos. E como também aconteceu com Bellarmino Ferreira, o nosso Monteiro recebeu todo o auxílio para iniciar a sua tarefa de instrução. E ele ficou envolvido com grande alegria, se sentia muito preparado, a sua mãe participou dessa alegria, porque partia para o trabalho plenamente consciente. E também, como aconteceu com Bellarmino, estava sob controle direto dele alguns médiums de efeitos físicos, além de outros com a psicografia, a incorporação, mas era muito grande o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina, confessa o nosso Monteiro. Ele estava preocupado mais com o fenômeno em si, distraído dos objetivos desse intercâmbio. Ele tinha 4 reuniões semanais, Américo. Comparecia com assiduidade absoluta, não faltava. E ele tinha uma volúpia para
esclarecer ou doutrinar os espíritos, principalmente os menos preparados intelectualmente, mas também os preparados intelectualmente, ele derrubava com muitos argumentos, ele era muito preparado intelectualmente. E para os sofredores, ele ficava dando verdadeiros sermões de moralidade. Ele fazia uma coisa que não é recomendável hoje. A gente entende, lendo a obra de Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, né, que são as exortações decoradas, como se todos os espíritos fossem iguais e todos tivessem os mesmos problemas. Os problemas podem até se assemelhar, mas as histórias são diferentes, porque os espíritos têm experiências diferentes e têm posição na escala evolutiva também diferentes, uns acima, outros abaixo, uns que têm melhor compreensão, outros que não têm nenhuma. E essas exortações decoradas, lembra muito o começo, quando eu comecei a atender espíritos, eu tinha uma ladainha inicial: boa noite, irmão, seja bem-vindo, em nome de Jesus, você está entre amigos, numa casa espírita. Primeiro que podia não ser boa noite, né, Américo? A gente examina essas coisas que são decoradas e usadas como carimbo de esclarecedor. Porque eu também aprendi com alguém que devia fazer isso, né? E talvez tenha acrescentado algum carimbo por minha conta, sendo que a gente não sabe qual é a situação do espírito, onde é que ele está, né? Por exemplo, a gente fala, boa noite, irmão, e se for uma irmã? Já até ouvi dizer que, se for irmão, deixa para lá. Eu sei, mas a gente se sente mal quando alguém erra o sexo da gente, né? Se alguém nos chama pelo nome América, por exemplo, não, eu sou o Américo, afinal de contas, né? Então, eu quero ser o irmão, não a irmã de ninguém, né? E coisas do tipo, seja bem-vindo. Às vezes o espírito chega obrigado a falar lá, porque os mentores o levam lá de alguma forma, atendendo a pedidos de instâncias superiores. Então, o sujeito chega forçado na reunião e o esclarecedor fala para ele: seja bem-vindo, meu irmão, estamos uma alegria aqui, estamos em paz, em nome de Jesus. Quando a gente não precisa falar onde está, a gente precisa ouvir o espírito e qual é a sua situação, né? Então, esses carimbos a gente realmente não recomenda, a gente evita, porque cada espírito é diferente do outro, ele tem que ter que tomar muito cuidado quando fala, né? Sobretudo no início, porque se a gente faz uma recepção errada, por exemplo, errando o sexo da pessoa, do espírito, que a gente não está vendo o espírito, né? Eu, por exemplo, eu cometi uma falha de cara, né? Na época que eu comecei a fazer isso, praticamente só tinha médium homem. Depois inverteu, só tinha mulher, e agora voltaram os homens também a ter mediunidade. Engraçado isso. Daqueles com quem eu convivi. Mas eu achava que dificilmente alguma mulher se comunicava, porque só tinha espírito de homem, né, comunicando, né? E um dia eu fui atender uma mulher, uma única mulher. E quando eu falei boa noite, irmã, para o espírito se comunicando pela médium mulher, o espírito não gostou e perguntou: você não está me estranhando, né? Como se eu o estivesse vendo. Eu errei o gênero da pessoa. Isso não pode acontecer, ou pelo menos não deve. Pode, porque eu errei, podia. Mas não deve acontecer em reuniões. A gente precisa tomar cuidado quando faz referência ao gênero. Então, não se fala nisso até que você perceba pelas respostas, pelos adjetivos que a pessoa dá, que não sejam aqueles adjetivos que são comum de dois, né? Por exemplo, em português não tem o triste e a trista, só tem triste para homem e para mulher, mas cansado tem para homem e cansada é para mulher. Então, você precisa prestar atenção no que o espírito está falando para não escorregar nessa casca de banana, né? Pois é, para quem assistiu os seminários do Américo, conversando com os espíritos, ou diálogo com os espíritos, que ele teve a oportunidade de apresentar em muitos lugares, muitas vezes, né? Essas experiências são sempre relatadas e traduzem realmente uma experiência que só o tempo traz, porque você aprende a adentrar a história do espírito, porque você não está vendo o espírito, você também não vai adivinhar, então você tem que tomar esse cuidado na linguagem. E o nosso Monteiro aqui, ele tinha frases decoradas, ele decorava. Então,
por causa do fato de decorar, ele se perdeu em muitas ocasiões. Mas ele não aceitava muitas argumentações dos espíritos que o questionavam ou que não concordavam com ele. Ele tinha discursos prontos, ele tinha uma ação muito firme. E ele, inclusive, chegava a humilhar os espíritos, né? Quando encontrava-se com espíritos. Ele até cita o exemplo aqui de alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas, que ele, então, chegava a arrasar, coisa que não se faz, é falta de caridade, isso. Ele chegava a estudar, como está afirmando aqui no capítulo, estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para aprendê-los, para absorver os seus ensinos, mas simplesmente para mastigá-los à sua vontade, com o objetivo, muitas vezes, até de desmontar, de humilhar, de discriminar o espírito comunicante, que muitas vezes se valia do seu conhecimento para tentar argumentar. Mas ele se tornou muito hábil, Américo, na racionalidade dos argumentos, mas esqueceu o principal, que foi o amor. E ele só foi perceber isso depois, desencarnado. Enquanto encarnado, estava cego pelo ego de si mesmo. Ele conta uma experiência muito importante para nós, né? Porque ele percebeu só na vida espiritual. Então, ele fez toda a trajetória dele na casa espírita, esclarecendo espíritos, usando uma maneira inadequada, né? Faltando a caridade. O Espiritismo não recomenda que a gente atice ou atire na crença dos outros nenhuma blasfêmia, nada disso. Nós temos que entender o processo evolutivo de cada um. Cada um está num degrau, não adianta, né? O que precisa é quem está no degrau acima e percebe que pode ajudar, esticar a mão para quem está no degrau abaixo, né? Para fazer a pessoa crescer, mas atendendo à necessidade dela, porque a necessidade dela, às vezes, não é conhecer o Espiritismo, mas resolver um problema que a incomoda. Então, essa é a nossa preocupação em reuniões mediúnicas, atender a necessidade central. O André Luiz vai depois escrever um livro chamado Desobsessão, que certamente nós vamos estudar aqui, que é para atender a necessidade central dos espíritos. E por que a necessidade central? Porque a necessidade central é aquela que o espírito vai falar. Quando ele tem um problema, ele fala daquele problema. E não dá tempo de atender outras necessidades. Então, a gente atende a necessidade central minimamente, fazendo aquele curativo, aquele primeiro socorro, porque os espíritos depois dão continuidade àquilo que nós fizemos, porque nós não conhecemos a história pregressa daqueles que se comunicam, sendo que os espíritos que atuam na faixa da mentoria, eles conhecem, nós temos citações disso, que eles investigam, inclusive, os estados psicológicos daquele que vai se comunicar, para saber qual é a melhor forma de escolher o médium pela qual ele vai falar, o esclarecedor que eventualmente possa ter condições de ser inspirado para falar adequadamente. É um trabalho fantástico que existe no bastidor de uma reunião mediúnica, do qual, às vezes, a gente nem se dá conta, porque parece que não está acontecendo. Fica uma fila de espírito desencarnado para atender e alguém simplesmente fala, próximo, ó, médium à esquerda daquele que está falando, pode incorporar lá. E não é assim, há um estudo, e atendendo, inclusive, a intercessões. As intercessões são feitas no mundo espiritual, né? Então, eles têm que atender isso, né, com um critério adequado, né? É um trabalho fantástico. Américo, esse comentário que você está fazendo, ele lembra o desrespeito que nós temos com o trabalho prévio dos espíritos para que a comunicação aconteça, como você disse. Foi pensado o aspecto psicológico do comunicante, o médium preparado, o esclarecedor preparado, e essa postura decoreba, entre aspas, que nós costumamos usar essa expressão vulgar decoreba, de ter discursos prontos para os espíritos que se comunicam, é um equívoco de graves proporções, que demonstra até desrespeito. E o nosso Monteiro ainda tem um outro detalhe, né? Além dos discursos decorados e prontos, discursos
sem nenhum sentimento, apenas baseado em argumentos de raciocínio, ele ainda, fora da reunião mediúnica, ainda aplicava descompostura nos outros, né? Na reunião, ele deixava os espíritos em situação humilhante perante a sua maneira de tratar, sem caridade. E chegava, quando terminava a reunião, abria a janela do próprio centro para descompor as crianças que, porventura, estivessem brincando na rua. Além de chamar a atenção dos espíritos, chamava a atenção dos encarnados que, por um motivo ou outro, agiram em desacordo com o que ele pensava. Na vida comercial dele, era dedicado perseguidor de pessoas que não pagavam suas contas. Varejistas que talvez não tivessem dado conta de seus compromissos, ele era implacável, sempre procurando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. Quer dizer, a própria caridade dele era apenas teórica. E tem uma frase aqui, Américo, que me chamou muito a atenção. Depois de dizer que ele andava cego no comportamento, ele confessa, não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão permanente. Rapaz, isso aqui é grave para todos nós. Quer dizer, a sessão não é só na hora do momento mediúnico, a vida é uma sessão. A reunião mediúnica é para espíritos necessitados que estão desencarnados, mas nós cruzamos com centenas, milhares de pessoas, às vezes num único dia, com problemas. Também eles estão necessitados e estão encarnados, e, portanto, nós podemos ser esclarecedores de encarnados também, né? E ele não se deu conta disso, né? Mas, enfim, isso nos ajuda agora. Nós temos que agradecer o Monteiro. Ô, Monteiro, se um dia a gente se encontrar com ele, nós queremos te agradecer, porque se você não tivesse escrito esse capítulo, nós estávamos batendo cabeça lá na Terra. Depois que a gente leu o que você escreveu do seu drama, das suas dificuldades, nós ficamos mais espertos lá na Terra. Muito obrigado, Monteiro. Valeu, a sua experiência nos valeu muito, né? Verdade. Ele está nos mostrando em como não viver o espiritismo, porque ele vai confessar aqui. Talhava o espiritismo a meu modo. Era um espiritismo à moda do Monteiro, não era o espiritismo como deve ser. Então, toda proteção e garantia era para ele, e os conselhos para o próximo. Fora da reunião mediúnica, era alguém que não se comportava como que sabia. E dentro da reunião mediúnica não tinha caridade nenhuma. Mas, como acontece com todas as pessoas, Américo, uma angina o pegou. E ele passou para o mundo dos espíritos. E lá, uma turba o aguardava, porque é aquele pessoal a quem ele dava conselho, né? E agora o estavam aguardando, porque não era sincero o que ele fazia, era produto de vaidades, e isso criou uma situação constrangedora no mundo espiritual. Ele agredia os espíritos comunicantes quando não concordavam com ele. Eu me lembro de uma época também, Orson, que eu ficava muito bravo quando os espíritos não aceitavam a minha argumentação. Eu realmente ficava irritado, né? Tive que trabalhar isso durante anos para eliminar a irritação. E ainda hoje, vez ou outra, bom, estamos em pandemia há 1 ano e meio, faz tempo que a gente não atende espíritos, mas às vezes ainda acontece, eu me surpreendo, puxa vida, fiquei irritado de novo com o espírito, assim como a gente se irrita com as pessoas que cruzam com a nossa presença em algum lugar, né? A gente tem esse hábito ainda, né? Mas isso tem que ser eliminado. Um espírito superior só se irrita quando tiver realmente razão e depois ter tentado tudo. Nós vimos essa irritação no governador do nosso lar, quando ele ficou bravo lá com um pessoal do Ministério da Regeneração, e ele reagiu depois de 30 anos de tentar contemporizar, explicar por que ele estava fazendo aquilo e tal. E foi objeto de nossos comentários no livro passado, né? Que coisa. E ele se viu, então, às voltas com esses espíritos que, agora, ironicamente, recomendavam a ele serenidade, paciência, perdão às ofensas. E isso causou nele algo
Muito interessante, porque apesar dele saber-se desencarnado, reconhecia o estado de desencarnado, mas não conseguia se desapegar do mundo, embora estivesse desencarnado. Ele gritou, ele rogou, ficou bravo também, ficou irritado por muito tempo. E aí você tem a frase muito bem lembrada aí de Jesus para a nossa meditação diante deste exemplo, dessa situação vivida pelo nosso Monteiro. Jesus fez uma síntese fantástica quando disse: com a mesma medida com que medirdes, sereis medido. É exatamente esse o exemplo que o Monteiro nos deu, porque ele chegou à vida espiritual e aqueles mesmos espíritos que ele atendeu e que não se modificaram, porque ninguém se modifica com tapas, né? Com agressões verbais, né? E eles mesmos o serviciaram na vida espiritual exatamente por causa disso. Então, ele foi medido com a mesma medida com que ele julgou os outros. É uma lição síntese de Jesus e que aqui está traduzida em miúdos, como você disse, no varejo. Esse é o varejo da lição de Jesus, que é o atacado, é a síntese que engloba um monte de situações. Pois é, meus amigos, eis aí a ocorrência vivida pelo nosso Monteiro. Mas ele não define quanto tempo, mas depois de tanto tempo aí nessa situação de revolta, de sentir-se apegado, o cansaço bateu. E naturalmente que os sentimentos de apego diminuíram foi quando os amigos tiveram a oportunidade de socorrê-lo. Aí ele abriu as brechas para ser socorrido. Foi levado para nosso lar, recebeu toda aquela orientação, aquele carinho, aquele atendimento bem próprio dos bons espíritos em favor daqueles que se equivocam, mas mesmo assim, ele se sentia muito desconfortável. Ele estava descontente e até um tanto revoltado, porque afinal de contas, eu trabalhei tanto na Terra, eu fomentei reuniões de intercâmbio entre os dois planos para esclarecer os desencarnados, dei oportunidade para os médiuns, incentivei que os médiuns fossem instrumentos, e através deles conversei com os espíritos, e os bons espíritos que ali, amigos generosos que estavam com ele, o submeteram a um tratamento. Mas mesmo assim ele não estava satisfeito, apesar de toda a assistência. Então ele pediu uma entrevista com a ministra veneranda. Afinal de contas, ela foi a intercessora da oportunidade dele. Ele queria explicações, mas ela não atendeu ele não, Américo. Ela não aceitou o pedido dele, não marcou audiência, porque o pedido, a solicitação foi um tanto insensata. Mas por gentileza de um espírito superior, o visitou quando ele estava em descanso. Pois é. E aí a veneranda disse a ele a frase, depois dele reclamar que fez tudo isso de bom na Terra, né? A ministra veneranda fez uma síntese também para ele. Você entregou-se excessivamente ao espiritismo prático, de fato, isso aconteceu junto dos homens, os nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto com Jesus, nosso mestre. Ou seja, o espiritismo com Jesus é outra coisa, né? Então, ele, a partir daí, tomou jeito. E olha, Américo, ele vai dizer aqui que ele ficou lamentando aos ouvidos de Veneranda durante 2 horas. Ela o ouviu, né, em lamentações, choros amargos. Pois é, ela demonstrou uma grande paciência com ele, mas deixou essa frase, porque chegou um momento que ele parou de falar, e aí aguardou que ela falasse alguma coisa. E numa frase curta, de 2 ou 3 linhas no máximo, ela responde. Você, como você disse aí, né? Dedicou-se ao espiritismo prático, mas não viveu pela prática do espiritismo. Américo, isso aqui é um puxão de orelha em todos nós, né? A gente às vezes esbarra nisso também, não precisa ser o Monteiro, não. Pelo que me diz respeito, de vez em quando a gente escorrega fácil aqui na Terra ainda. Porque os apelos do mundo são muito grandes, a gente está
viciado em determinadas atitudes que a gente chama de cristalizadas, né? Erros de reflexo condicionado. Acontece um estímulo qualquer, a gente reage sempre daquela mesma forma, que às vezes é inadequada. Então, nós também escorregamos nisso aí ainda hoje, né? Mas por isso é que nós estamos na Terra, né? Porque senão estaríamos em outro É, planeta mais evoluído. o fato de estarmos na Terra já demonstra a sintonia com esta dificuldade. Mas ele vai dizer aqui, Américo, para a nossa esperança e alegria até, que desde então, a frase da ministra veneranda, a atitude dele mudou. E perguntou ao André Luiz, você entendeu? Coitado do André, ainda sobrou para ele. Ele respondeu, estou procurando entender, porque ele não tinha essa experiência junto ao Espiritismo, então não dá para entender muito. Então, ele É disse que está verdade. procurando entender isso, né? Você falou algo interessante aí. O André não tem a experiência espírita na última encarnação, né? E fica difícil entender o que ele falou, porque só entende quem viveu essa situação. Mesmo não sendo o próprio Monteiro, né, você precisa ter sido um esclarecedor, ele deve ter tido funções, inclusive, de dirigente na Casa Espírita, para ter, sob o comando dele, médiuns falantes, médiuns audientes, médiuns até de efeitos físicos. Ele deveria ter uma ascendência. É claro que não existe aqui no Espiritismo, né? Não existe aquela estrutura que existe em outros credos religiosos, né? Mas no centro espírita existe uma hierarquia que é inclusive prevista por lei, precisa ter presidente, vice, tesoureiro, secretário, né? Tem que ter no mínimo 6, né? Mas podem ter 15, 16 cargos, enfim. Então, existe isso no centro espírita. E, às vezes, a gente coloca pés pelas mãos em alguma atividade na casa espírita, porque não aprendeu ainda a lidar. Mas nada como um erro após o outro e sofrer as consequências do erro para aprender. É um mecanismo de erra e aprende. É assim que toda profissão é conseguida, né? Todo mundo, na sua profissão, na sua área de trabalho, aprende por erro e acerto, né? Hora certa, hora erra. Tanto que você vai buscar naqueles que a gente chama de consultores, aqueles que já erraram bastante, agora erram menos. Então, a gente Erram vai menos. buscar consultoria com aqueles que já erraram muito e agora erram menos, que é para nos ajudarem. Isso em qualquer área do conhecimento humano, inclusive na direção, nos trabalhos de um centro espírita. O André não conhecia o Espiritismo antes e agora aqui no Centro dos Mensageiros ele está tendo contato com espíritas, como você disse, o caso de Monteiro, que deve ter sido um dirigente com certa expressividade e comentando os próprios equívocos. E uma lição para todos nós na vivência do movimento espírita, né? Viver o espiritismo, praticar o espiritismo e não fazer o espiritismo à nossa moda, que a nossa moda pode estar muito enganada. A responsabilidade é muito grande, Américo. Então, de fato, o André Luiz vai se interessar pelo Espiritismo, porque nesse mesmo livro, nos capítulos finais, ele vai visitar um centro espírita que era na casa da pessoa. Nós vamos conhecer a Isabel, porque nessa época, no Espiritismo, 1940 e alguma coisa, o Espiritismo era feito na casa das pessoas, numa sala reservada, numa sala nos fundos, num galpão, algum lugar assim. E ela reservava uma área da sua casa para as reuniões espíritas. Era uma médium receitista. Então, estudava-se e ela recebia público também, havia palestra, e foi assim que começou o espiritismo no Brasil, com muita dificuldade. Dificilmente os centros espíritas nessa época tinham casa própria, um local próprio. Então, ele vai fazer isso nesse livro. No livro seguinte, que é o Missionários à Luz, ele vai visitar com o Alexandre, que é o mentor do livro, vários grupos espíritas, reuniões espíritas, inclusive de materialização. Depois ele vai escrever um livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele aprofunda os seus conhecimentos, e 9 anos depois desse livro ele escreve, então,
um livro que tem só o nome dele, só ele escreve, e não tem a participação de ninguém, que é o Desobsessão, um livro ilustrado que, aliás, nos motivou a fazer o projeto Imagem, porque se o Desobsessão pode ser ilustrado, por que que os outros não podem também, né? Pois é. Bem lembrado, Américo. Que bacana você fazer essas lembranças, trazer essas lembranças para nós aqui. Muito interessante. Aqui estamos, pois, concluindo o capítulo que nos abre uma perspectiva imensa para os próximos, né? Aliás, quero aqui agradecer, já soube, temos notícias de grupos que estão utilizando os capítulos de Os Mensageiros. Isso é muito útil, porque não por causa aqui dos protagonistas que comentam, mas por causa do conteúdo dos capítulos, dada a orientação que cada lição traz para todos nós. Ficamos hoje com a lição do Monteiro e na próxima semana nós temos o capítulo 13, Ponderações de Vicente, o colega de André Luiz. Vai ser bom, porque é um capítulo que fala muito a respeito da preparação de todos os tarefeiros em todas as áreas do conhecimento. A gente já tinha falado isso quando da visita ao Centro de Mensageiros, mas tem o Centro de Preparação da Paternidade, tem a Instituição da Maternidade, tem o Departamento dos Administradores, tem um monte de coisa, porque todas as pessoas se preparam antes de encarnar nessa altura do campeonato evolutivo, né? Que bonito, hein? Quanta coisa boa vem pela frente. Vamos aprendendo com o André Luiz, esse verdadeiro repórter do além que descortina os espaços para aprendermos. Assim, quando chegarmos lá, não podemos alegar ignorância mais. Pelo menos já sabemos. Até a próxima semana, então. Muito obrigado pela sua presença. Te esperamos novamente com as ponderações de Vicente no capítulo 13. Até lá. Até lá.